Olá, eu sou o Fábio Karaziak, sou coordenador técnico do Treino Correto, e nessa videoaula a gente vai falar sobre um assunto que ainda gera muita dúvida, que é o treinamento de força, ou seja, musculação, para crianças e adolescentes. A gente vai falar mais especificamente da relação da musculação e o crescimento na fase da infância e adolescência, a gente vai falar dos benefícios da musculação nessa fase, vou passar algumas orientações de como deve ser o exercício para essa população, e no final eu vou levantar uma questão interessante, que é se existem algumas atividades melhores do que a musculação para crianças e adolescentes. Por muito tempo se pensou que a musculação pudesse fazer mal para a criança e para o adolescente. Acho que o principal medo que as pessoas têm é que elas parem de crescer, mas podem ficar tranquilos que isso não é verdade. A teoria por trás desse acontecimento é que o treinamento de força causa lesão nas epífises. A epífise é uma parte do osso que, durante a infância e adolescente, ela promove o crescimento do próprio osso, consequentemente do esqueleto e, consequentemente, do indivíduo. Porém, estudos que analisaram o treinamento de força em crianças observaram essa lesão nas epífises apenas em crianças que realizavam treino semelhante ao de levantadores olímpicos. Olha que intensidade alta. Portanto, a lesão das epífises está relacionada com a má execução, com a falta de supervisão e com a incoerência na inter-relação volume-intensidade, ou seja, com exagero. Além do mais, quando bem supervisionada e treinada, com progressão gradual, boa execução, acompanhamento, a musculação tem basicamente o mesmo, que é baixo, o mesmo risco que as outras atividades, como futebol, como judô. Bem orientado, até o levantamento de peso olímpico não vai trazer malefício nenhum. Bom, descartada essa possibilidade de poder interferir no crescimento, não tem nenhum motivo que impeça que crianças ou adolescentes pratiquem a musculação, muito pelo contrário. Em crianças e adolescentes, é perceptível o ganho de força com o passar do tempo, mesmo sem nenhum treinamento. Aparentemente, a força vai aumentando linearmente dos 7 até os 13, 15 anos, e após isso ela aumenta mais rapidamente em homens, enquanto entre as mulheres ela continua mantendo um crescimento linear. Segundo a Associação Nacional de Força e Condicionamento, a NSCA em inglês, dos Estados Unidos, o treinamento de força nessa faixa etária ele pode melhorar o desenvolvimento corporal e o equilíbrio, trabalhar a concentração, fortalecer a massa óssea, reduzir o risco de lesões, controlar o peso, evitar a hipertensão, aumentar a resistência cardiorrespiratória, melhorar a sociabilidade e a autoestima, melhorar a performance, no caso de atletas, estimular o aumento da estatura, estimular o crescimento da largura dos ossos, aumentar a força muscular e a flexibilidade e reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeos. Nessa faixa etária é importante que se realize uma grande variedade de exercícios, com uma carga que permita uma execução correta e controlada do movimento, claro. Conforme a técnica evolui, o peso deve ser ajustado para que tenha uma continuidade nas adaptações. Sugere-se, para o início do treinamento, de 1 a 2 séries com intensidade baixa a moderada, abaixo de 60% de 1 RM, de preferência de exercícios multiarticulares, ou seja, aqueles que envolvem mais de uma articulação, como por exemplo um agachamento ou uma flexão de braços no solo. Após essa fase básica de adaptação, o volume pode ir de 2 a 4 séries com carga moderada, próximo a 80% de 1 RM, mas não se indica o uso de falha muscular para esse tipo de público. Entre as séries, o intervalo vai variar de acordo com o objetivo que a gente pretende alcançar, mas pode ser de 1 minuto e conforme a intensidade ou a complexidade motora daquele movimento aumenta, recomenda-se intervalos maiores. As crianças e adolescentes eles podem fazer musculação de 1 a 3 vezes por semana, sendo que o treinamento de força não deve ser encarado como um simples complemento, ou seja, todas as atividades que ela faz devem ser consideradas. Futebol, musculação, natação, tudo isso. De maneira que o exercício físico não se torne muito excessivo. Apesar de trazer benefícios, a musculação é uma atividade simples, fácil, sem grandes desafios para a coordenação motora, e é exatamente aqui que eu exponho minha opinião. A de que esportes e outros exercícios físicos como dança ou treinamento funcional eles devem ser escolhidos por crianças e adolescentes ao invés da musculação. A musculação promove ganhos muito pequenos na coordenação motora, na consciência corporal e na vivência motora do seu praticante. Se o objetivo é estético, ganhar massa muscular, que pratique natação, ginástica olímpica, rugby, futebol americano ou outro esporte que necessite de força e de massa muscular. Sendo assim, a musculação não é contraindicada para crianças, mas é importante deixar esse questionamento: será que não existe um esporte melhor?
algo que vai trazer mais benefício de consciência corporal para a criança do que a musculação. E, para finalizar, lembre-se de procurar sempre um profissional de educação física antes de praticar ou de colocar seu filho para praticar uma atividade física. E agora, sem considerar apenas a musculação, mas a atividade física de modo geral, eu acho importante a gente comentar sobre o aumento nos quadros de obesidade que vem ocorrendo nos últimos anos. A tecnologia, por meio de celulares, tablets, aliada à falta de segurança das cidades, vem tornando as crianças cada vez mais sedentárias. Isso é algo que requer muito nossa atenção. Eu ouço muitos adultos reclamando que as crianças só ficam no telefone, no tablet, na internet, e que na época deles era diferente, que eles brincavam na rua e que eram magros e tudo mais, mas o fato é que a realidade hoje é outra. A gente precisa se adaptar. Só criticar não vai tornar as crianças mais magras nem mais saudáveis. Pelo contrário, além de obesas, elas podem crescer com algum distúrbio psicológico, sem autoestima, de tanto ouvir que elas estão erradas. Esses adultos responsáveis pelas crianças, eles devem se adequar à realidade e mudar de atitude, de hábitos e servir de exemplos para essa nova geração. Então, se você, pai e mãe, não se cuida, não espere que seu filho seja saudável. Não coloque a culpa na genética, pois a principal culpa não é dela, e sim dos hábitos. Mude os hábitos, o seu filho vai mudar os hábitos e essa genética vai por água abaixo. Se as crianças com idade de 8 a 11 anos fizessem 25 minutos de exercício 3 vezes na semana, estima-se que isso reduziria em mais de 4% o total de crianças obesas no mundo. Bastante, né? Bom, espero que essa aula tenha sido esclarecedora. Se tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo que a gente vai responder o quanto antes. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque toda semana a gente publica aulas novas, além de vídeos de exercícios, e a gente coloca constantemente algumas informações nas nossas redes sociais. Um abraço e até semana que vem.